Olá, amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Bastidores. Aqui tratamos sobre o futebol paraense. E o tema do vídeo de hoje, vamos abordar o Paysandu. O Paysandu que há 3 dias vai encarar o Volta Redonda numa verdadeira final da Série C, última rodada do quadrangular final da Série C. Jogo que vale o acesso, vale muito para o Paysandu. E qual que é a opinião de vocês? O Paysandu deveria entrar no 4-4-2 ou no 4-3-3? Então, essa formação tática é isso que vamos abordar no vídeo de hoje. No próximo vídeo, vamos falar um pouquinho do Volta Redonda, como o Volta Redonda deve entrar em campo, como o Paysandu também deverá ou deve entrar em campo. Então, no próximo vídeo, vamos abordar as duas equipes. Mas no vídeo de hoje, vamos falar da formação tática, que já é uma abordagem também, uma análise tática, uma análise da equipe do Paysandu. Antes, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, darem like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. Nós estamos iniciando aqui no YouTube, no Facebook temos 45 mil seguidores, mas aqui estamos iniciando, então é muito importante para o nosso trabalho ter o reconhecimento de vocês. E se inscrevam no canal, deem like no vídeo, porque cada inscrição e cada like, o nosso vídeo, o nosso conteúdo chega para mais pessoas conhecerem também o nosso trabalho, de uma divulgação bem bacana aqui do canal Bastidores. E aqui tratamos sobre futebol paraense, como vocês sabem. Mas sem mais delongas, vamos falar sobre, então, o tema de hoje. Paysandu 4-4-2 ou 4-3-3, já deixo minha opinião, vocês podem comentar também. Eu prefiro o Paysandu hoje no 4-4-2. O Paysandu rende mais no 4-4-2. Se você pegar esse histórico recente do quadrangular, vamos lá. Contra o Volta Redonda, o Paysandu jogou no 4-3-3 no primeiro jogo, não jogou tão bem. Lá no Amazonas, contra o Amazonas, contra o Amazonas, o Paysandu jogou no 4-4-2 porque o Nicolas Careca não estava disponível. O Paysandu jogou bem no 4-4-2 contra uma equipe física, que é a equipe do Amazonas. Depois, jogou aqui contra o Botafogo da Paraíba. Iniciou a partida no 4-3-3, não foi bem naquele primeiro tempo contra o Botafogo da Paraíba. No intervalo, o Nicolas Careca sacado do time para a entrada do Ronaldo Mendes e o Paysandu dominou o segundo tempo jogando no 4-4-2. Lá na Paraíba, no jogo de volta, aí sim eu abro exceção. Foi o único jogo desse quadrangular, ao meu ver, que o Paysandu jogou melhor no 4-3-3, jogou bem no 4-3-3, que foi lá em João Pessoa, contra o Botafogo da Paraíba, jogou bem. E depois jogando aqui contra o Amazonas, nesse jogo que perdeu, que era o jogo do acesso, o Paysandu tinha tudo para conseguir o acesso. No jogo contra o Amazonas, no Mangueirão, também jogou no 4-3-3 e para mim não jogou bem, principalmente o segundo tempo. O segundo tempo aí foi uma apatia geral da equipe do Paysandu, né? Todos os jogadores praticamente apáticos, não rendeu nada. Mas nós já analisamos esse confronto, esse fatídico confronto contra o Amazonas no nosso último vídeo. Vocês podem acessar aqui nosso último vídeo aqui na história do canal aqui, vocês vão ver a análise completa de Paysandu 1 Amazonas 2. Portanto, em 5 jogos, em 4, o Paysandu esteve melhor no 4-4-2. E é bem perceptível essa mudança. Por que acontece? Quando o Paysandu joga no 4-3-3, o trio de ataque é qualquer. Vinícius Leite, Mário Sérgio e Nicolas Careca. Esse trio de ataque não vai mudar. É muito complicado o Paysandu jogar com o Nicolas Careca, que é o homem mais referente da área, por mais que ele jogue fora da área também, consiga jogar, mas jogar como um ponta, jogar meio aberto, porque ele não tem a velocidade que teria que ter um ponta, ele não tem a pressão do passe como deveria ter, então assim, ele não dá uma dinâmica muito grande ao ataque. O que ele faz é o quê? É um pouco mais presença de área, é atrair o zagueiro, é tentar envolver a defesa, é tentar prender os defensores, 1 ou 2 defensores, para tentar dar uma brecha para algum homem surpresa ir para o ataque, dar uma passada pela direita, fazer um cruzamento, no caso o Edilson, por exemplo, ou o Robinho já atuando pela meia direita. Então essa seria a função dele, e até entendo o Hélio dos Anjos colocar o Nicolas Careca. Mas esse aproveitamento, eu não vejo esse aproveitamento todo. Eu acho que o Paysandu sai perdendo em colocar o Nicolas Careca, porque se fosse um jogador, por exemplo, vamos pegar o Bruno Alves, porque o Bruno Alves não está jogando, né? Então assim, deve estar treinando bem mal mesmo para o Hélio dos Anjos não contar com o Bruno Alves, porque é um jogador que, na teoria, seria até titular, né? Porque na teoria, no papel, o trio ofensivo seria Vinícius Leite, Mário Sérgio e Bruno Alves. Porque o Bruno Alves não está nem jogando em partidas que, na teoria, ele deveria entrar, né? Porque partidas que o Paysandu precisava vencer, precisava buscar o ataque, ou precisava fazer um gol, como no último jogo contra o Amazonas, e ele não joga. Então, para não ter esse homem mais de velocidade pela ponta, para colocar o Nicolas Careca, eu acho que o Paysandu perde muito. E perde no ataque e perde no meio, porque você tira o meio campo para colocar o Nicolas Careca, só que o Nicolas Careca, na maioria das partidas, ele não consegue contribuir ofensivamente, e o Paysandu perde no meio campo, e foi dominado o meio campo do Paysandu contra o Amazonas. Essa é a verdade no Mangueirão. Então você tirando o Nicolas Careca, já que você não vai colocar o Bruno Alves, porque o outro homem de velocidade é o Mirandinha, né? O recém-contratado Mirandinha, mas também nas partidas que ele entrou também não rendeu o esperado. E o Hélio dos Anjos vai ter todos os jogadores à disposição
para esse jogo decisivo contra o Volta Redonda. Então, você tiraria, no meu ver, o Nicolas Careca, colocaria um meio-campo, que no caso seria o Ronaldo Mendes, que eu colocaria. Você tem outras opções, você pode colocar o Jacir Maranhão. Colocando o meio-campo, supondo o meio-campo de João Vieira, Alencar e Robinho, porque é o trio de meio-campistas que o Hélio Sanches está utilizando mais. O Alencar, apesar que nesse último jogo já deu uma queda, né? Na estreia contra o Amazonas lá ele foi muito bem, mas nesse último jogo ele já não jogou tanto. Mas também todo o meio-campo do Paysandu não jogou bem. Então, você considerando que o Hélio Sanches vai colocar esses três meio-campistas, João Vieira, Alencar e Robinho, sobra vaga para mais um no 4-4-2. Eu colocaria o Ronaldo Mendes. Você poderia colocar o Arthur, você poderia colocar o Jacir Maranhão, mas eu colocaria o Ronaldo Mendes, que o Paysandu ganha um pouco mais de ofensividade. O Paysandu tem que entrar, e a gente vai abordar isso no próximo vídeo, tem que entrar nesse jogo contra o Volta Redonda, não é com o regulamento debaixo do braço, tem que também propor o ataque, não pode ficar tomando sufoco, porque se tomar sufoco, a defesa do Paysandu é uma defesa muito estável, a dupla de zaga do Paysandu. Caso sofra um gol, vai ser aquele Deus nos acuda. Então, assim, o Paysandu também tem que propor o jogo, tem que ter a bola, tem que agredir. Então, eu colocaria o Ronaldo Mendes. Colocaria o Ronaldo Mendes, seria minha opção no 4-4-2. Seria praticamente a mesma escalação do Paysandu contra o Amazonas lá em Manaus, que foi uma partida que o Paysandu jogou no 4-4-2 e foi bem. Ou no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba no Mangueirão, que o Paysandu jogando no 4-4-2 foi muito superior ao Botafogo da Paraíba, no Mangueirão, naquele segundo tempo, sendo que no primeiro aí que é legal, sendo no primeiro tempo, no 4-3-3, historicamente é um time mais avançado, mais pro ataque, né? Mas não, o Paysandu atacou muito mais, conseguiu atacar muito mais no 4-4-2, porque organizou seu meio campo, deu mais espaço pro Ronaldo Mendes, encontrou alguma liberdade, Robinho também encontrou mais alguma liberdade, não ficou responsável unicamente por criar jogadas, ou seja, divide um pouco da responsabilidade com o Robinho, não fica tanto marcado assim. Então, eu colocaria realmente o Paysandu no 4-4-2 com o Ronaldo Mendes, mas teria que ser o Ronaldo Mendes. Não colocaria o Giovani, nem o Jacir Maranhão, nem o Arthur. O Arthur acho que corre por fora, o Arthur não seria titular. Mas a dúvida poderia ser entre o Giovani e o Jacir Maranhão. O Jacir Maranhão, por mais ter sido o herói, né, daquele jogo contra o Botafogo, que ele fez o gol aos 54 minutos, é um jogador que tem muita dificuldade para sair jogando, uma transição ofensiva, é mais lenta, é um jogador mais de marcação. Se precisar de um passe mais rápido, de um dinamismo mais rápido, ele não consegue. O Giovani já consegue dar um pouco mais disso, né? O Giovani é um jogador que marca, mas o jogador consegue sair um pouco mais pro jogo. Mas eu gostaria de ver um Paysandu um pouco mais agressivo, um pouco mais sem medo. Eu colocaria então o Ronaldo Mendes logo de cara, eu acho que seria a melhor opção. Então eu faria o meio-campo do Paysandu com João Vieira, Alencar, Robinho e Ronaldo Mendes. Independentemente se o Ronaldo Mendes irá jogar ou não, colocaria o Paysandu no 4-4-2. Por mais que colocar o Giovani, não, quero dar uma contenção. Talvez passe pela cabeça do Hélio dos Anjos, vou dar uma contenção, vou ver como é que o Volta Redonda vai se portar no primeiro tempo, que vai ser um time que vai ter que sair para o jogo, então vou colocar o Giovani para dar uma segurada melhor. Ok, mas colocaria o Paysandu no 4-4-2. Embora eu creio que o Hélio dos Anjos vai colocar no 4-3-3, né? Eu acho que o Hélio dos Anjos vai colocar no 4-3-3, vai permanecer no 4-3-3, mas eu não tenho gostado. Como eu disse aqui para vocês, das 5 partidas que o Paysandu fez na Série C no 4-3-3, só de uma que eu gostei, que foi lá na Paraíba. No resto, eu não gostei do Paysandu no 4-3-3, eu prefiro o Paysandu no 4-4-2. Eu acho que um jogo decisivo contra o Volta Redonda, que o Volta Redonda vai querer povoar o meio campo, vai querer ter a bola. Eu acho que é muito importante o Paysandu jogar no 4-4-2, sem ter o Nicolas Careca lá no ataque. Talvez no segundo tempo, decorrer do cenário, o Paysandu precisando do gol, quem sabe, coloca o Nicolas Careca para jogar mais um pouco lá na área, lá mesmo, para tentar uma bola cruzada, para tentar prender os zagueiros, mas em um outro cenário. Mas de início eu colocaria o Paysandu no 4-4-2, o Paysandu tem tudo para render no 4-4-2, com Ronaldo Mendes e Robinho tentando articular melhores jogadas, tentando buscar um espaço, e Vinícius Leite podendo vir um pouco mais para o meio campo, deixando o Mário Sérgio também para o ataque, mas Vinícius Leite tendo essa oportunidade de cair, escapulir muito pela esquerda com a velocidade, enfim. Esse seria o meu Paysandu. E vocês, qual que é a opinião de vocês? Paysandu no 4-4-2 ou no 4-3-3? E se for no 4-4-2, qual seria o outro meio campo que vocês colocariam? Giovani, o Alencar, o Ronaldo Mendes, o Arthur, Jacir Maranhão? Qual que é a opinião de vocês? E obrigado por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostarem, deem like no vídeo, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.